causa infertilidade? Essa é uma pergunta também que eu respondo bastante aqui no consultório. E depende de vários fatores, vamos destrinchar todos. O meu nome é Fernando Prado e eu sou médico especialista em reprodução humana. Bom, primeiro, o que é o mioma? O mioma é um tumor, mas calma, não se assusta porque o mioma é um tumor benigno, ou seja, ele não é câncer, ele não vira câncer e não vai ninguém morrer por causa do mioma. Ele é um tumor, ele é um crescimento anormal do músculo do útero, do miométrio que a gente chama, né? Então o mioma ele é um tumor do miométrio, um tumor da musculatura do útero. E como que o mioma pode causar infertilidade? Aí é que entram aqueles depende. Então, primeira coisa, depende da localização. O mioma pode ser de 3 tipos de acordo com a sua localização. Ele pode ser submucoso, quando ele está virado para dentro da cavidade endometrial. Ele pode ser intramural, quando ele está bem no meio da musculatura do útero, bem no meio do miométrio. Ou ele pode ser subseroso, que daí ele está por fora da cavidade uterina, né? Está colado no miométrio, mas para o lado de fora, não para o lado de dentro, que é o contrário, que é o submucoso. Então, desses 3 tipos, o submucoso, que é o que está para dentro da cavidade, é o pior deles em relação à infertilidade, porque ele pode aumentar o sangramento, ele pode atrapalhar a implantação do embrião, até por um efeito de massa mesmo, ele pode dar descolamento de placenta, aborto precoce, uma série de outras coisas. O segundo tipo, que é o intramural, ele é mais difícil ele causar algum problema com a infertilidade. E aí entra a segunda questão, entra o tamanho. Só se ele for muito grande, se ele for maior do que 3 centímetros, a gente considera que ele pode atrapalhar. Então tem que ser avaliado, especialmente se ele abaula o endométrio, né? Então a gente vê lá no ultrassom transvaginal, você vai ver lá o corte do endométrio direitinho, e se tiver assim, um abaulamento no endométrio causado pelo mioma, né? Ou seja, o mioma tem um efeito de massa ali no endométrio, aí esse mioma, mesmo sendo intramural, pode atrapalhar a implantação e vai precisar ser tratado. E o terceiro tipo, o subseroso, esse geralmente não tem nenhuma implicação com a infertilidade ou com a dificuldade de engravidar. Porém, ele pode causar problemas na gravidez, no decorrer da gestação, especialmente se ele for muito grande, porque esses miomas todos na gravidez, eles vão crescer, vão aumentar de tamanho. Então, se você tiver um mioma subseroso, mas ele é grande, e grande a gente chama maior do que 3 ou maior do que 5 centímetros, nesse caso do subseroso, também tem que ser avaliado com o seu médico se não vale a pena operar esse mioma e retirar esse mioma antes de engravidar, para que ele não atrapalhe na gravidez mais para frente. Porque ele pode dar muita dor, ele pode dar parto prematuro também, ele pode crescer para dentro da cavidade e dar um descolamento de placenta, então são problemas mais para o final da gravidez. Então esse terceiro tipo aí, o subseroso, ele precisa ser avaliado com mais critérios, né? Realmente o que é mais preocupante para nós é o submucoso, aquele que está por dentro da cavidade. E aí, como é que então são os tratamentos para mioma? Existem vários tipos, então vale a pena avaliar com o seu médico qual é o mais indicado para você, mas eu vou falar aqui detalhadamente cada um deles. Então, primeiro, tratamento com medicamentos. Normalmente não funciona, são tratamentos mais que a gente chama de paliativos, né? São provisórios, então por algum período realmente eles podem conseguir enxugar e diminuir o tamanho do mioma, mas tem um pequeno problema, que todos esses hormônios que a gente usa para reduzir o tamanho do mioma, eles impedem que aconteça uma gravidez também, porque eles deixam a mulher muitas vezes em menopausa química ou em anovulação. Então não tem como você fazer um tratamento com medicamento para o mioma, sendo que ele vai atrapalhar a gravidez, né? Então é meio que excludente. Aí o segundo tipo de tratamento é o tratamento cirúrgico, esse sim é muito mais efetivo, e aí tem várias maneiras. Então uma das maneiras a gente chama de embolização. Embolização é assim, a gente coloca um catéter, um caninho, numa veia aqui da virilha, e esse caninho chega bem perto lá do mioma, passando por todas as veias, até chegar lá no útero, bem pertinho do mioma. E aí soltam os êmbolos, né? Daí vem o nome embolização. O que é esse êmbolo? Êmbolos são microesferas, que a gente não consegue obviamente enxergar, porque elas são microscópicas, e elas vão obstruir o fluxo de sangue que está nutrindo o mioma. Então quando para de sangue, para de alimento, o mioma ele atrofia, e aí é um tratamento muito eficaz também. Agora, tem um problema para quem quer engravidar, isso é uma percepção muito pessoal minha, não tem muito estudo na literatura médica falando. Quando a gente faz embolização, esses êmbolos podem ir para a circulação e entrar na circulação do ovário e diminuir o estoque de óvulos, em casos extremos até levar à falência ovariana prematura, mas também pode ir para o endométrio, que é uma coisa que eu vejo muito, já que endométrio é uma área que eu gosto de estudar bastante. E aí o endométrio fica com mais dificuldade de crescer e atrapalha a implantação. Então, para quem quer engravidar, eu não recomendo que se faça embolização de miomas. E aí, finalmente, as outras técnicas cirúrgicas, né? Que você pode fazer uma videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que faz lá 3 furinhos ou 4 furinhos no abdômen,
e através de uma câmera você consegue operar e tirar os miomas. Pode ser feita uma variação disso, que é a cirurgia robótica, que em termos de vantagens não tem muita diferença para a laparoscopia, embora para o cirurgião é mais prático, a gente tem mais movimentos com o robô por ser tridimensional do que na laparoscopia. E tem a cirurgia que eu particularmente prefiro, apesar de ser mais antiga e parecer estranho, mas eu prefiro esse tipo, que é a cirurgia aberta convencional. Logicamente, a gente vai fazer um corte muito pequeno, um corte aí de uns 3 a 5 centímetros, na mesma região onde seria uma cesárea, e me dá muito mais facilidade, porque eu tenho tato, eu tenho a sensibilidade na hora de encontrar o mioma e retirar os miomas um por um no tato. Além de ser mais rápido até do que uma videolaparoscopia, é mais rápido que uma cirurgia robótica, eu tenho mais precisão na retirada desses miomas e também uma grande vantagem que eu acho que nenhuma outra técnica tem, que é o nó cirúrgico, o ponto cirúrgico que a gente dá quando a gente tira esses miomas, especialmente se são muitos miomas, porque tanto na vídeo ou na cirurgia robótica, o nó que a gente dá, ele não tem a mesma firmeza, não fica tão forte, tão firme do que o nó cirúrgico quando eu faço lá com a mão. Eu consigo dar um nó na tensão correta e deixar bem firme ali a região para que não tenha problema depois desse ponto abrir e ter uma rotura uterina, que é uma coisa muito catastrófica se acontece no final da gravidez, né? Então, na cirurgia aberta convencional, fazendo um corte muito pequenininho, a recuperação é ótima, a paciente fica internada praticamente 24, 36 horas só, e depois de uns 3 a 6 meses já está liberada para engravidar. Então, os miomas são tratados dessa forma, é assim que funciona, e avalie cada caso, porque realmente a maioria dos miomas não precisa fazer nada. Você pode engravidar com ele, apesar dele, ou sem ele também. Boa sorte e conte com a gente aí para esclarecer alguma dúvida extra que vocês tenham.